Nós vamos fazer o primeiro bloco de 3. Pedimos cada um com 1 minuto, faça a sua questão objetivamente. E aí, depois das 3, o Paulo responde e a gente abre para mais outro bloco de inscrição. Temos, olha, os 3 primeiros: Virgínia, Jorge e Marcos. Eu sou Marcos. Então, professora Virgínia. Virgínia, você. Ei, doutor Paulo, minha questão é a seguinte. Vem aqui, vem aqui. Depois temos o Milton e o Didier no segundo bloco. Além da... Olá. Doutor Paulo, existem 2 perspectivas, certo? Uma otimista, que seria de não objeção e pagamento. Existe a perspectiva negativa de obstrução do pagamento. E eu pergunto concretamente ao senhor, qual a estratégia e se existe alguma condição, cabe algum recurso? Primeira questão. E divido numa segunda. Foi melhor o mau acordo ou esperar o bom montante? De qualquer forma, depois o Jorge. Bom, em relação à estratégia, eu acho que a estratégia já está pronta. Que são as teses jurídicas que já têm um processo. Existe uma outra vertente? A estratégia são as teses jurídicas que já estão postas e que estão sendo submetidas a julgamento. Em paralelo, eu tenho conversado aqui com o pessoal na possibilidade da gente tentar enveredar por uma questão política também. Embora saibamos que o Supremo é um órgão independente, Aspiado, né? Doutor Paulo, independente, aí coloca-se aspas. Então nós acreditamos que uma certa influência política fosse positiva. E nós estamos estudando também por esse lado. Certo? A segunda pergunta era se acho que as estratégias era só isso, né? Mais alguma coisa? Foi melhor quem fez um péssimo acordo ou quem esperou pelo bom montante. Olha, eu naquela época já dizia que ninguém fizesse acordo. E agora todo mundo sabe o tamanho do problema que tem, não é? Então, eu acredito que talvez na época para muita gente resolvido, tinha uma coisa medida ou morte. Mas se não era, eu acho que fez um péssimo negócio. Que no processo nós temos juros, 0,5% mais correção e tal, e um montante muito maior a ser recebido. Então eu continuo com o meu parecer contrário ao acordo. Ok? Professor Jorge. Olá, Jorge. Eu gostaria de saber, você falou que ia fazer um grupo de 10. Suponha que 700 pessoas pagaram já a taxa do contador, etc. Se esses grupos de 10, eles vão fazer 70 grupos de 10 concomitantemente, ou vai fazer 10, depois que receber mais 10? Uma outra pergunta também. Qual a perspectiva ou prazo que você poderia estipular, hipoteticamente, a respeito do recebimento desta ação 2008? 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que ficaria? Uma terceira pergunta. Qual é o setor da universidade que está recorrendo prejudicando a nós professores? Bom, esses grupos eu quero fazer simultâneo, porque eles vão entrar, mas aí no momento do despacho do juiz já sai uma coisa nesse grupo de 700 que já dá uma dividida, vamos dizer assim. Então vão ser grupos de 700 agora e à medida que for chegando nós vamos soltando, certo? Em relação a prazo, eu já falei aqui há pouco, dentro de uma situação normal, é em torno de 2 anos. Mas considerando um valor muito elevado, é possível que esse prazo está fora. Mas dentro da Justiça Federal tem sido um prazo médio de ter ocorrido esses pagamentos. Okay? Em relação ao setor da UFPB, hoje, as procuradorias jurídicas, elas são independentes. Se você tem um procurador aqui trabalhando aqui dentro,
mas ele não está subordinado ao reitor. Ele está subordinado ao advogado da União, ao procurador federal-chefe. Então, não posso dizer, e ele tem uma obrigação legal de recorrer se tiver lá faltando uma diferença de 10 centavos. Para complementar essa pergunta que eu fiz, se havia possibilidade de... Não recorrer? Não recorrer não, é que vocês divulgarem gratuitamente uma tabela os possíveis resultados, mesmo que seja tipo de... Eu não queria fazer isso, porque eu acho que isso é uma questão estratégica, Jorge. Isso é uma medida que eu divulgo um negócio desse. Se ele vai juntar, eu estou dando o procurador vai juntar no processo. Olha, o advogado mesmo está admitindo aqui, você pode perder. Né? Então eu não admito isso. Foi mal. Não admito isso, é uma questão de estratégia processual. Ok? Ok. Professor Marcos Barros. Depois o professor Milton. Eu fiz uma pergunta ao advogado Paulo. Eu gostaria de saber como fica a situação das pessoas, ou seja, dos professores que têm doenças, sequelas e também de idade, com relação a isso, que ninguém fala. Isso é lei. Ninguém fala disso, né? Fala em grupos, isso dentro de cada grupo. Bom, essa situação eu também venho dizendo já há um certo tempo. O que acontece? Existem leis específicas que elas estabelecem privilégio processual para idoso, para portador de doença. O que acontece? Hoje é tanta gente que está nessa mesma situação que praticamente toda a justiça está em cima dessa mesma situação. É uma lei que eu costumo dizer que ela se tornou obsoleta. Porque você faz lá uma pilha dos prioritários é maior do que a pilha dos outros. Quer dizer, também você não pode deixar os outros sem atendimento, porque se fosse, não vai sair. E aí o próprio juiz acaba fazendo uma vista grossa e dando mesmo com um critério de cronologia. Porque se não for nessa situação, não vai ser atendido nunca o pessoal que está lá e que não tem a prioridade. Porque o volume de quem tem prioridade é muito maior. Essa é a situação gerada. Não, mas a prioridade é no processo confuso. A divisão por grupos é uma divisão apenas para viabilizar o andamento mais célere do processo. Esses grupos, efetivamente, eles vão ter um privilégio. Só basta ter um maior de 60 anos, ele vai ter um privilégio. E nessa turma de 94, conversação de 94, eu acho que a grande maioria aí, talvez poucos, não tenha atingido a idade.